Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da nossa primeira semana do curso de VBA, Programação VBA Módulo 1. Essa será a nossa última videoaula dessa semana e aqui eu vou trazer para vocês como criar e manipular as variáveis dentro da linguagem de programação VBA. Iremos começar a programar e aí iremos iniciar pela conhecer algumas definições, algumas regras da linguagem de programação para a gente conseguir manipular a nossa estrutura de dados das planilhas do Excel. Vou guiar esse vídeo através de algumas peças de slide e aí eu vou mostrando para vocês também, dentro da própria ferramenta, como declarar essas variáveis. Pois bem, o Visual Basic interpreta um conjunto especial de comandos denominado Biblioteca de Objetos do Excel. Tá? Então, esses comandos, como é que eu crio esses comandos? A gente tem sempre estar seguindo uma regra da programação, uma regra da linguagem de programação. Essa regra, essa linguagem que vai se comunicar com o computador para fazer com que o Excel e o computador entendam o que tem que ser feito. O Visual Basic que vem com o Excel, uma linguagem que pode comunicar-se com bibliotecas de objetos do Excel. Então, então o Excel ele é formado por várias bibliotecas de objetos. Eu mostrei para vocês o conceito de objetos. E o VBA, que é uma linguagem de programação da Microsoft, ele consegue manipular esses objetos e assim interferir diretamente na linguagem no programa Excel. O código, sempre que a gente for fazer o código do VBA, ele tem que ficar dentro de um procedimento. A gente chama de um procedimento. Esse procedimento é um bloco onde vai ter todos os códigos desse procedimento. Então, quando a gente grava uma macro, quando a gente cria uma macro, na verdade eu estou criando um procedimento, tá? E eu tenho dois tipos de procedimento. Eu tenho um procedimento sub e eu tenho um procedimento function. A diferença básica entre os dois é que o sub ele executa alguma tarefa e o function quando eu preciso retornar um valor ao final desse procedimento. Aí eu vou utilizar o function, tá? Vou mostrar para vocês como criar um procedimento. Eu vou vir aqui, abrir a plataforma de desenvolvimento. Aqui, ó, aqui eu tenho um procedimento. Eu já até mostrei para vocês em outros vídeos, né? Então aqui eu crio esses procedimentos dentro de módulos. Eu posso inserir novos módulos para dividir melhor meus códigos, tá? Então esses dois módulos aqui eu vou colocar códigos para manipular essa parte de trabalho. E aqui eu vou criar o sub teste entre parênteses e ele completa embaixo para mim. Vou criar uma function teste 1 entre parênteses, ele cria uma function para mim. Ok? Bem simples. E aí, dentro desse bloco, desse procedimento, eu irei inserir todo o meu código que vai executar uma determinada tarefa. Pois bem, definindo o procedimento, o próximo passo é eu criar minhas variáveis e definir o tipo de dados. Então vamos entender o que essas variáveis, né? Então vamos entender o que essas variáveis. Uma variável é uma localização na memória do computador em que a informação pode ser guardada de modo a ser usada por uma macro. Então, quando eu ligo um computador, eu tenho uma memória que ela é recarregada e ela vai ser utilizada quando todos os programas estiverem em execução. E eu tenho que reservar espaço para essa memória para minhas macros. Esses espaços reservados em memórias é onde eu vou receber os dados e manipular os dados. Esses espaços a gente chama de variável, tá? Cada variável é caracterizada pelo seu nome e pelo seu tipo, ou seja, o tipo de dados que pode armazenar. Exemplo, pessoal. Variável nome vai armazenar tipo texto. Variável idade vai armazenar tipo número inteiro, ok? O conteúdo de uma variável pode mudar durante a execução da macro, claro, por isso que ela chama variável. Eu posso começar com uma idade de 20 anos e depois uma outra linha recebendo um outro registro da minha planilha de Excel, vai receber outra idade e assim por diante. Para me criar variáveis, existem algumas regras para a gente escolher o nome dessas variáveis. Essa variável deve ter obrigatoriamente o nome começando com letra, não pode conter espaços nem caracteres com vírgula ou pontos, não pode exceder 255 caracteres, não pode ser igual a palavra reservada para o VBA. Vou mostrar isso para vocês. O tipo de variável especifica qual tipo de dados que essa pode conter. Uma variável de um determinado tipo não pode estar preparada para armazenar dados de um tipo diferente. Então, uma variável que vai receber texto não pode receber números. E aqui eu tenho um exemplo gráfico de como funciona numa memória.
Isso aqui é a memória do computador. Quando eu executo minha macro, o computador já enxerga que eu já reservei espaço para as memórias, peso e idade. O peso vai ser um número fracionado, que na VBA chama de real, e a idade vai ser um número inteiro. Aqui eu tenho um exemplo de declaração de uma variável preço. Seria isso aqui. Ó. Palavra reservada DIN, nome da variável, as e o tipo. No nosso e-book tem todos os tipos, a forma de escrita, tá? DIN, idade, as, integer. Ele já completa para mim. DIN, salário, as, double. Double da VBA é o número real, tá bom? E o que significa esse DIN? Então, tem 4 tipos de variáveis que a gente pode usar. O DIN, o valor da variável é retido apenas enquanto o procedimento na qual ela foi declarada tiver execução. Então, quando eu terminar minha macro, essa variável some da memória. Static, variável preserva o valor entre as chamadas ao procedimento. Então, mesmo eu encerrando um procedimento, essa variável vai ficar armazenada em memória com o último valor que ela recebeu. Private, o valor fica disponível a todos os procedimentos dentro do módulo onde a variável for declarada. Vou mostrar para vocês. E public, a variável pode ser acessada pelos procedimentos de vários módulos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 módulos, não é isso? Ó. Então, se aqui eu declarar uma variável private, teste as integer, ela pode ser utilizada aqui também. Ela só vai poder ser utilizada dentro desse próprio módulo, tá? Então, se eu quiser testar essa variável, falar que teste recebe valor X, eu posso, mesmo não tendo declarado ela aqui, mas ela está no mesmo módulo. E quando eu coloco uma variável public, eu posso utilizar essa variável em outros procedimentos de módulos diferentes. Ok? Eu tenho também constantes, que não são variáveis, constante porque o valor não vai mudar. Então, para mim não ficar precisando usar toda hora um número que eu uso frequentemente dentro de um procedimento, eu crio uma constante, defino ela como constante e depois eu só chamo o nome dessa constante. É isso, pessoal. No nosso e-book está bem completo, tem todos os tipos de dados e tem um conceito bem legal, bem interessante das variáveis lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como é a nossa última videoaula da semana, preciso que vocês vão lá na nossa plataforma Mais FMG e busquem o caderno de exercício, caderno de atividades da semana 1. Nesse caderno de atividades iremos praticar tudo que vimos nessa semana e aguardo vocês na próxima semana para concluirmos esse primeiro módulo de programação VBA. Até mais, até o próximo vídeo.